irmãos e irmãs que nos acompanham neste canal, o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, sejam todos bem-vindos. Hoje é 19 de junho, segunda-feira, da 11ª semana do tempo comum. O texto para nossa reflexão é Mateus 5, 38 a 42. Observando a estrutura e a dinâmica própria desse evangelho, encontramos uma série de discursos. Aquele que tem a primazia é o Sermão da Montanha, que compreende 3 capítulos, 5, 6 e 7. No primeiro capítulo, nós vamos dividi-lo em 2 partes. Toda a primeira parte, Jesus trouxe o preâmbulo, as 9 bem-aventuranças, enquanto que na segunda se abre no capítulo 5, versículo 17, com uma expressão muito significativa, a lei e os profetas, referindo-se à Bíblia hebraica no Antigo Testamento. Jesus não veio para abolir o Antigo Testamento, ele veio para dar plenitude, conforme o verbo levar a cumprimento. Nessa dinâmica, Jesus vai discorrer 6 antíteses. O texto odierno compreende a 5ª antítese, na qual Jesus busca, no cotidiano da vida do seu povo, 4 exemplos, pois ele está falando para os seus discípulos. Estes estão no processo formativo para que, posteriormente, à ressurreição, tornem-se suas testemunhas. Então, Jesus começa com a expressão de forma solene: ouvistes o que foi dito. Diante da interpretação equivocada da parte dos fariseus, Jesus traz uma hermenêutica nova para a lei. E hoje ele enfatiza a lei do talião, que já revigorava na antiguidade. Podemos encontrá-la no Código de Hammurabi, que foi escrito por volta do ano 1750 a.C. Esta lei também foi incorporada ao direito romano. Na legislação hebraica, ou na legislação mosaica, nós a encontramos no Pentateuco, sobretudo em 3 livros: Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20 e no Deuteronômio 19, 21, onde a lei do talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, veio para disciplinar ou favorecer os culpados que tinham cometido determinados delitos. Diante de vários abusos, o condenado sempre sofria de forma demasiada. A lei vem para equilibrar. Diante do delito cometido, o condenado, o culpado, deveria pagar uma pena que fosse compatível. É assim que Jesus inicia o evangelho de hoje, dizendo para os discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Eis a interpretação de Jesus desta lei. Não enfrenteis o malvado. E ele traz o exemplo de uma violência física. Se alguém te dá um tapa na face direita, ofereça-lhe a esquerda. Jesus não está dizendo para que sejamos passivos diante do mal. Ele está exortando para que os seus discípulos, e hoje cada um de nós, sejamos resilientes e não vamos corresponder o mal com o mal. Mas a nossa atitude deve ser sempre uma atitude benéfica, agir de forma a cortar, a cessar a espiral da violência. Violência gera violência. Portanto, devemos pagar o mal com o bem. O mal com o bem e não o mal com o mal, conforme estava prescrito na lei. Eis a proposta de Jesus. Para isso, é preciso agir
de forma salutar, de forma consciente, resiliente e de forma inteligente, já que no seu discipulado deve prevalecer sempre o bem. É o bem que tem a primazia e não o mal. O segundo exemplo diz respeito à injustiça econômica ou o desapego dos bens materiais. Quando Jesus diz: se alguém está te conduzindo ao tribunal para tomar a sua túnica, ofereça-lhe também o manto. Para tomar parte do seu discipulado, é preciso o despojamento de forma radical, de forma plena. Não está apegado a tudo nem a todos, pois o apego gera, conforme na linguagem de Gandhi, gera sofrimento. Então ofereça o que você tem, seja generoso e assim, para segui-lo, devemos estar livres. Livres em todos os aspectos. O terceiro exemplo, Jesus diz respeito ao egoísmo, ou muito comum nos dias atuais, o abuso do poder, ou abuso de poder. A autoridade que recebeu o poder é para servir. Toda autoridade é para serviço e não para usar do autoritarismo. Os soldados romanos costumavam buscar pessoas para conduzi-lo a determinadas circunstâncias, orientá-los ou fazer uma determinada função de forma obrigatória. Não fazia uso do livre-arbítrio. Recordemos Simão de Cirene, quando vinha do campo, Jesus estava carregando a sua cruz. O que fazem os soldados? Buscam Simão de Cirene para carregar a cruz de Jesus. Ele não queria carregá-la, mas ele foi forçado. Isso é um abuso de autoridade. Então Jesus diz: vamos romper o egoísmo, esse abuso do poder, caminhando. Se alguém te pede para caminhar com ele 1 quilômetro, mesmo que você não queira, mas você é discípulo do Rabi de Nazaré, vá caminhar 2 quilômetros. Ofereça além. Essa atitude vai favorecer, por sua vez, vencer, superar o egoísmo de determinadas pessoas que assumem o poder não como serviço, mas para humilhar ou pisotear aqueles que são mais frágeis. O último exemplo diz respeito à generosidade. Quando alguém vai te pedir algo, não meça esforços, mas diante de uma sociedade que usa da esperteza, onde tantas vezes os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz, é preciso estarmos atentos, não sermos ingênuos. Jesus não está pedindo para que a ingenuidade prevaleça. Ele está pedindo para que sejamos generosos. Generoso não implica ingenuidade. Generoso implica sermos bondosos, olharmos realmente para a situação daquelas pessoas que estão necessitadas e podermos emprestar, colaborar daquilo que ela está necessitado e assim podermos colocar em prática essa atitude evangélica, sermos generosos. Mas, com a ressalva, é preciso estarmos atentos. Assim Jesus fecha o evangelho desta segunda-feira, continuará o seu discurso, onde chegaremos à sexta antítese e, por conseguinte, até o capítulo 7, Jesus estará proferindo o primeiro sermão, que é o discurso da montanha, na dinâmica da teologia mateana. Portanto, irmãos e irmãs, observemos o que nos pede Jesus no evangelho de hoje. Sermos generosos, estarmos sempre atentos, agirmos de forma livre nas nossas atitudes, para que o discipulado que nós já empreendemos, a partir do momento que abraçamos a fé, que vem pelo sacramento do batismo, colocarmos em prática a nossa fé, assumindo a nossa vocação nos vários setores da sociedade nos quais nós estamos inseridos. O importante é que o bem prevaleça. Portanto, sigamos a nossa caminhada propagando sempre a paz e o bem. A todos, uma boa meditação.